Então, a tutela, ela existe para garantir a criação e a educação de crianças ou adolescentes que tenham perdido seus genitores. Isso porque, até que atinjam os 18 anos de idade, entende-se que não teriam capacidade de reger sua própria vida civil. Então, nós devemos perguntar, para o direito, o que significa essa capacidade, afinal? Né? Capacidade civil, que é o segundo tópico aí do slide. E o que acontece se uma pessoa maior de idade não a possui? Então, a capacidade civil é a aptidão de adquirir direitos e de assumir deveres nas relações jurídicas patrimoniais. Por exemplo, comprar, vender, realizar contratos, etc. Ou seja, somente aqueles que são considerados capazes para a lei podem realizar esses atos. Então, a lei costuma classificar incapacidade relativa e incapacidade absoluta. Uma incapacidade relativa seria entre pessoas entre 16 e 18 anos de idade. Então, nós vemos aí que pessoas dessa idade podem, inclusive, entre essa faixa etária, podem, inclusive, começar a trabalhar. Mas abaixo de 16 anos, essa incapacidade ela é absoluta. Esse é um exemplo que eu acredito ser o mais comum. E o que acontece então? Uma criança é um sujeito titular de direitos como qualquer outro, mas não lhe é permitido praticar atos jurídicos, pois somente atinge a capacidade total quando completa 18 anos de idade, ou seja, a partir dos 18 anos é que ela adquire esse status, por assim dizer. Né? No caso das crianças e dos adolescentes, geralmente os genitores ou algum dos familiares é que exercerá a guarda ou a tutela, sendo eles, portanto, que representarão os interesses dos pequenos até que atinjam a maioridade. Então, afinal, o que é curatela? A curatela é um mecanismo de proteção para aqueles que, mesmo maiores de idade, não possuem capacidade de reger os atos da própria vida. Ela é um encargo imposto a uma pessoa natural para cuidar e proteger uma pessoa maior de idade que não pode se autodeterminar patrimonialmente por conta de uma incapacidade. Ou seja, a curatela, no caso, ela tem uma diferença da tutela. A tutela refere-se a pessoas menores de 18 anos. A curatela se aplica a pessoas maiores de 18 anos, mas que por conta de uma incapacidade não podem não pode praticar atos jurídicos, como eu expliquei agora há pouco. Os interditados. Os interditados, então, são essas pessoas que maiores de 18 anos não podem reger a sua própria vida civil, ou seja, sem acompanhamento. Lá no artigo 1767 do Código Civil, diz assim: estão sujeitos à curatela, primeiro, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
O artigo 2 foi revogado. O terceiro, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Os ébrios habituais seriam, no caso, pessoas que têm o hábito de se embriagar e que, por conta disso, não podem reger sua vida civil sozinhas. E o artigo 5º, o parágrafo 5º, os pródigos, que seriam, o que seriam os pródigos? Seriam pessoas que compulsivas, descontroladas financeiramente, que colocam em risco o seu patrimônio, prejudicando a si mesmas e os seus familiares ou dependentes que necessitam desse recurso. E é interessante que pródigo é uma expressão que vem lá do Evangelho de Lucas, capítulo 15, em que Jesus conta uma parábola que o filho mais jovem de dois irmãos, ele resolveu pedir parte da sua herança, partiu para uma terra distante e desperdiçou toda a sua herança com mulheres, com festas, enfim. Então, os pródigos se referem a essas pessoas, né, compulsivas, e por esse motivo precisam aí de supervisão. Bom, agora aqui é o que nos interessa, né? Curatela e psicologia. É importante nós entendermos que para que uma pessoa ela receba então esse acompanhamento, ela precisa passar por uma perícia psicológica. O que significa isso? O objetivo da perícia é fornecer subsídios ao magistrado que distingue-se do conhecimento jurídico ou senso comum. Essas informações não podem ser obtidas pelo juiz, pois o mesmo não detém a clareza e a segurança precisa para a realização de tal atividade. Vale salientar que, mesmo com a solicitação da perícia a outro profissional, o poder decisório é mantido ao juiz. E aí embaixo a fonte. Então, o magistrado ele precisa do apoio e da ajuda de outros profissionais que vão fazer esse tipo de trabalho. Mas, como o texto que a gente acabou de ler, a decisão, né, ou seja, a sentença, continua sendo exclusiva do juiz, do magistrado. Agora nós vamos falar um pouco sobre testes da perícia psicológica no âmbito civil. Nós vamos entender, então, para que eles servem. Com estes testes, busca-se mais precisamente colher informações acerca das funções cognitivas, dos aspectos emocionais e dos aspectos da personalidade, subsidiadas pelas entrevistas, como também pela utilização de testes psicológicos, atendendo às questões judiciais quanto à capacidade de entendimento, autodeterminação e a presença de transtornos mentais. Então, a pessoa ela é submetida a esses testes. Teste de personalidade, de inteligência, de memória, de atenção, praxia e linguagem. E eu quero aqui rapidamente, pelo menos citar um exemplo ou dois em cada um desses tópicos. Dentro do teste de personalidade, existe o teste de apercepção temática, que é um teste projetivo que se fundamenta no que se refere às lembranças, onde as percepções já vivenciadas influenciam nos estímulos perceptivos atuais. Existe também o teste de Rorschach, eu acho que é assim que se pronuncia. Dentro do tópico inteligência, referindo-se, no caso, às crianças,
é um teste aplicado individualmente, tendo como pretensão verificar a capacidade intelectual e o processo de solução de problemas de indivíduos entre 6 anos, meses, a 16 anos e 11 meses. Teste de memória, que também é feito. O teste pictórico de memória tem função principal em verificar a capacidade de armazenamento da memória de curto prazo. Pode ser aplicado individual ou coletivamente, em qualquer pessoa, em diferente idade e ambos os sexos. Os estudos realizados para o desenvolvimento dos instrumentos tiveram como público alvos sujeitos com idades entre 17 e 97 anos. A questão, um exemplo do tópico atenção. Teste de atenção dividida. Pode ser aplicado individual ou coletivamente, em pessoas de ambos os sexos de diferentes idades. O instrumento fornece uma medida referente à capacidade que o sujeito possui de dividir a atenção diante de alguns estímulos apresentados. Praxia, que seria, no caso, tem uma avaliação da memória visual, como também a habilidade visoespacial e as funções de planejamento, organização de informes visuais e sua efetuação. E, no tópico da linguagem, o teste de desempenho escolar é um instrumento que tem como finalidade apresentar de forma objetiva uma avaliação das capacidades fundamentais para o contexto escolar, como escrita, aritmética e leitura. Possibilita a verificação de quais áreas de aprendizagem estão preservadas ou comprometidas. Então, assim, eu poderia citar outros exemplos, mas esses são os testes que são feitos numa perícia que envolve outras etapas, e não é somente essa, como, por exemplo, no caso que o que nós estamos vendo é a avaliação das funções cognitivas e da personalidade. Nessa etapa, busca-se, mais precisamente, colher algumas informações acerca das funções cognitivas da pessoa, dos aspectos emocionais, dos aspectos da personalidade, subsidiadas em entrevistas, como também pela utilização de testes psicológicos, atendendo às questões judiciais quanto à capacidade de entendimento, autodeterminação e a presença de transtornos mentais, aquilo que eu disse no começo. Então, é basicamente isso que é feito, certo? Dentro da questão da curatela, né? Esses testes são aplicados para verificar, então, se uma pessoa ela se enquadra dentro daquilo que a gente viu, os interditados. Então, eu vou passar a palavra para o próximo colega que vai falar sobre adoção. Boa noite, pessoal. Boa noite, Joel. Boa noite. Pode passar, Joel. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre psicologia da adoção, né? Os impactos da adoção na vida da criança e do adolescente. Então, vamos lá. A convivência diária... Bom, aqui tá. A convivência diária familiar traz novos hábitos e costumes no seio da família recém-preenchida com o novo amado membro. Além de diminuir a mortalidade infantil em todo o mundo, trazendo qualidade de vida para o novo membro recém-chegado. Eu fiz algumas pesquisas e
E nessas pesquisas eu pude perceber que a adoção é um método onde que é livrado muitas crianças da morte, né? Crianças que passam a ter um convívio familiar, a ter um lar, um amor familiar. Então, essas crianças, adolescentes, elas passam a ter uma vida em um ambiente agradável, um ambiente de amor, um ambiente familiar. E com isso, diminui-se a mortalidade infantil, que é quando a maior parte dessas crianças elas morrem por abandonos, morrem por doenças não tratáveis, quando há necessidade, mas que não tem ninguém tem a curatela dessa criança, né? Pode passar, Joel, por favor. Competência. A competência para julgar os pedidos de adoção será estabelecida conforme a idade do adolescente. Em sendo menor, em sendo menor de 18 anos, a competência será do juízo infância e da juventude, seguindo-se o procedimento indicado pela lei 8069, 90. Porém, caso o adolescente seja maior de 18 anos, a competência será do juízo da vara da família, que deverá examinar se forem preenchidos todos os requisitos legais. Só. Em ambos os casos, a adoção será feita mediante processo judicial, sendo sempre com intervenção do Ministério Público. Ou seja, bom, para mim eu acho que o Joel caiu, né? Mas, ou seja, existe o Ministério Público, existe a... Professor, a gente espera o Joel voltar. Provavelmente ele esteja entrando já novamente, né? Tá? Mas se você quiser continuar, pode ficar à vontade. Depois ele entra e já compartilha a tela de novo. Perfeito. Então, existe a... Deixa eu só ver aqui. Bom, então, a criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E esse estatuto, ele tem que ser seguido. A criança, antes mesmo da adoção, antes mesmo da inserção na família, dá-se a guarda. No início do processo, existe o acompanhamento para entender se essa família ela realmente ela é passiva. Eu acho que tem Desculpa interromper você, mas é que o Joel acabou de avisar que teve uma queda de energia no bairro dele, então provavelmente ele não volte, tá? Tá. Professor, como nós fazemos nesse caso? Olha, a gente tem a possibilidade de o Vitor enviar o material para um de vocês, se isso não demorar muito tempo, né? E vocês fazem o compartilhamento, não tem problema. Tá. Eu tenho aqui o trabalho, eu posso estar falando aqui, como eu tenho no grupo no celular, eu posso então estar falando aqui, depois eu passo para os colegas. Eu acredito que todos tenham. Se o Vitor, como o Joel já apresentou, se o Jaime e o Vitor tiver assistindo a aula, puder dar um ok. Oi, dá licença. Eu consegui encaminhar agora no grupo geral da turma. Peço desculpa, gente, que hoje foi meio turbulento tudo aqui. Tranquilo, tranquilo. Então, como a gente não vai O Joel está voltando, ele conseguiu. Que bom.
Pessoal, me desculpem, o que é inacreditável às vezes as coisas que acontecem. Eu já fui posto como apresentador. Opa, vamos lá. Já sim, Joel, tá como apresentador. Tá, então eu vou novamente compartilhar. Essas coisas acontecem, viu, equipe? Fiquem tranquilos. Apresentação presencial imprevistos acontecem, né? É isso aí. Joel, eu estou na adoção saudável. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Joel. Vamos lá. Adoção saudável. Conseguem ver? Onde você parou, Lucival? Você pode repetir para mim? Adoção saudável. Ah, tá. Vamos lá. Lá para frente. Tá com interferência no som aí, pessoal. É no som? Então um som robótico. Isso. Não, mas tudo bem. Esse som robótico acho que é do Joel. Quem está apresentando agora é o Lucivaldo, né? Pode continuar tranquilo. Tá, então eu terei então que desativar o meu microfone. Já fiz isso, Joel. Já desativei seu microfone. O Lucivaldo está em adoção saudável, ele vai prosseguir. Tá bom? Pode colocar no slide aí de adoção saudável esse mesmo, e o Lucivaldo vai prosseguir. Tá. Para enfrentar as dificuldades diárias após a adoção, tem o acompanhamento da assistente social, psicólogos previsto no Instituto da Criança e do Adolescente, é como eu falei. Então, a criança, embora a gente vai ver aqui mais na frente um outro detalhe, a família ela tem que ser preparada com psicólogos, com acompanhamento dos agentes de saúde, conselho tutelar, para que essa criança seja incluída nessa família, nesse seio familiar, e que essa família esteja preparada para aceitar essa criança, assim como a criança esteja preparada para aceitar essa família, para conviver nesse ambiente familiar, trazendo menos transtornos possível de ambas as partes, para que seja como se fosse uma criança nascendo naquele ambiente, né? Então, é tudo muito bem averiguado, muito bem planejado para que essa criança e adolescente ele tenha um ambiente agradável onde ele possa se sentir membro daquela família, né? E, além de tudo, quando tem a questão que a gente percebe muito, a questão do perfil da criança. O porquê as pessoas preferem aquelas crianças olhos claros, crianças e bebês, né? Olhos claros, branquinhas, saudáveis. Aí a gente começa a ver as dificuldades da criança, que ele é um adolescente, que é uma criança que tem algum problema de saúde. Então, essa criança ela fica no abrigo até os 18 anos. Chegando aos 18 anos, ela é posta para fora do abrigo, sem qualquer preparo para o mundo lá fora, sem uma profissão, sem diretriz nenhuma. Se essa criança não tem alguém da família, ou algum parente, algum conhecido que a acolha, no caso, não mais criança, mas já
já esse adulto, né? Ele vai ficar na rua sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, e aí é onde muitas vezes entra aí na criminalidade. Então é bem complicado esse processo. O que a gente percebe é que falta o interesse do Estado, embora quando quando é criança, e quando é na adoção, esse interesse do Estado, essa fiscalização, digamos assim, do Estado, ela é bem rígida. Vamos lá. Adoção tóxica. Existem famílias que adotam sem qualquer estrutura familiar, burlando assim os meios legais para uma adoção saudável, a qual exige todo um processo rigoroso, recomendado e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Em muitos casos, o bebê, criança ou adolescente é devolvido após a doação. Bom, aí a gente vira e mexe, a gente vê nas mídias sociais em que as pessoas, elas adotam uma criança, elas escolhem, né, adotam, e depois elas simplesmente devolvem. O porquê disso? O porquê devolver uma criança? Se houve todo um preparo, todo um trabalho para aquela família receber, será que ela estava preparada? Será que não foi uma coisa de eu quero porque é bonito ter uma criança na família? E aí, muitas vezes, as pessoas, normalmente essas famílias, elas não pensam na consequência, no trauma que elas poderão trazer a essa criança, a esse adolescente. É uma questão complexa. Se a família, ela se propõe, se ela passa por todo o processo legal e ela consegue burlar todo esse processo, algum interesse tem por parte ou, né, da família ou do Estado, né? Bom, aqui eu citei um exemplo que um casal foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar R$150 mil por danos morais a um garoto. Hoje com 11 anos, por devolvê-lo depois da adoção. Então, é esse o caso que a gente vê. Eu achei interessante esse caso por conta da multa, né? Dessa condenação, não multa, né? Dessa condenação, desse valor que ela teve que pagar. Então, eu trouxe isso por quê? Quanto vale uma cicatriz numa criança de 11 anos? Hoje, com 11 anos, mas isso, na verdade, na matéria, não tinha a idade em que essa criança foi devolvida, né? Então, o que traz? Quais as consequências? Vale 150 mil? Quanto vale a felicidade de uma pessoa? Tem preço? Existe preço para isso? É uma questão muito complexa. E é por isso que, embora essas crianças almejem, mais adolescente, né, almejem sair do orfanato, né, constituir uma família futuramente, ou sair para uma família, conviver em família, como esse adolescente, essa criança vai ser tratada? É uma questão dificílima de entender. E é um problema social, que isso sempre teve, né? Assim, sempre no novo mundo sempre teve, e vai continuar tendo, e tendo por muitos e muitos anos. É isso aí, obrigado, pessoal. Joel?
Professor? Pode passar mais um, por favor. Bom, boa noite a todos. Vou estar falando sobre a alienação parental, tá? Pode passar, Joel, por favor. Acho que está com delay. Bom, a alienação parental é um assunto muito comentado é muito turbulento, tá? Oi? Desculpa, Victor, meu fone estava aberto, estou fechando. Ah, sim. Bom, a alienação parental, ela é basicamente um casal que está se divorciando, tá? Que tem um filho, e aí a mãe, por exemplo, não gosta, não quer que o filho fique com o pai. Então, ela sempre vai fazer vai falar, vão falar as coisas mal, vai falar coisa mal para o pai, para a criança sobre o pai, né? Vai fazer com que a criança fique odiando o pai, tá? Então, ó, essa criança que passou por esse processo de a mãe falando para o pai ou vice-versa, ela é caracterizada como tendo a síndrome da alienação parental, tá? Essa síndrome, perdão, é um termo que foi criado pelo psiquiatra Richard Gardner, tá? Depois de ter avaliado várias crianças com distúrbios passado por famílias que têm a situação do divórcio. Gente, desculpa que eu tô meio nervoso, tá? Então, vou gaguejar um pouco. Tá ótimo, Victor. Fica tranquilo. Tá, já. Então, vamos lá. A síndrome refere-se à conduta do filho. Na verdade, pode passar um slide, Joel. Desculpa, é que eu tô lendo no caderno, então não tem muito a ver com o slide. A síndrome refere-se à conduta do filho, e quando ele já foi afetado pela manipulação de um dos genitores, tá? Já a alienação parental em si diz respeito à conduta do genitor que manipula o filho, certo? Os casos de alienação parental são mais comuns do que a gente imagina, tá? Elas são, muitas vezes, perdão, me perdi aqui. Bom, são mais comuns que a gente imagina. Existem várias formas das pessoas tratarem esse assunto, tá? Então, existem os casais que fazem isso fazem esse processo com os filhos. Gente, eu tô perdidão, desculpa, tá? Há uma discussão intensa e há uma corrente que vem crescendo de pessoas que são contra a lei de alienação parental. Porém, existem várias situações. Existem as pessoas que alegam alienação quando não existe, para tentar se livrar de alguma acusação. Mas também existem as que sem justificativa razoável, tentam impedir o contato do filho com o genitor, muitas vezes por não terem se resolvido emocionalmente entre eles, tá? Pode passar o Joel, por favor. A síndrome... Opa, esse já foi também, pode passar. Bom, a Lei 12.318 de 2010 dispõe acerca da alienação parental, conceituando-se no seu artigo 2º, considera-se que o ato da alienação parental a interferência da formação psicológica da criança ou do adolescente promovida, induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade. Guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que lhe cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Pode passar por favor. Oi, Joel. Eu acho que... Ah, tá aí. Bom, como pode observar, o alienador procura-se
procura o tempo todo monitorar o sentimento da criança, a fim de desmoralizar a imagem do outro genitor. Tal situação faz com que a criança acabe se afastando do genitor alienado, por acreditar no que lhe está sendo dito, fazendo com que o vínculo afetivo seja destruído, ao ser acometido pela síndrome da alienação parental. Pode passar. Bom, isso aí também já foi dito aqui anteriormente. Pode passar, Joel, por favor. Bom, essas duas situações que eu disse, onde a pessoa diz que tá tendo essa alienação parental, e a que, mesmo sem estar tendo essa alienação parental, e a que faz a alienação parental, ambas as a gente. Oi, Vitor, o seu áudio cortou um pouquinho, mas pode continuar. Agora acho que voltou. Aqui, desculpa, entrou uma ligação na hora, perdão. Bom, caberá ao magistrado responsável pelo julgamento da ação com o auxílio da equipe interdisciplinar. Verificar as circunstâncias de caso a caso para avaliar quais as medidas são possíveis em cada situação. Pode passar, Joel. Havendo indício da prática desse ato de alienação parental, o juiz pode determinar ao paciente a perícia psicológica ou biopsicossocial. Bom, desculpa, gente, a minha gagueira, mas eu vou passar agora a palavra para o nosso amigo James. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, James. Obrigado, Vitor, o pessoal do grupo. Eu vou falar sobre a psicologia na guarda, mais específico, na guarda compartilhada. Eu vou pedir que vocês me ajudem com um feedback no áudio. Se às vezes o áudio dá uma quicada aí, vocês me falam. Eu estou numa área aqui meio reservada da casa aqui. Uhum. Certo? Eu vou começar a falar sobre tipos de guarda, né? O percurso histórico da família, a família moderna, o estatuto da criança e do adolescente. Depois eu vou falar sobre guarda compartilhada, adaptação da criança ao divórcio e, por fim, a psicologia na guarda compartilhada. E no Brasil, a gente usa, desde 2014, pela lei, né, de 13.058, a guarda compartilhada. Mas nem sempre foi assim. Antes dela, usava bastante a guarda unilateral, que ela consiste que um dos pais fica responsável pela criança, né, pelo menor, e o outro vinha a cada 15 dias, um fim de semana, para visitar o menor. Toda a responsabilidade ficava com a pessoa onde o menor residia, né? Então, nos anos 90 tinha muito disso. O casal separava, o pai, ou pelo acordo com a mãe, ou o juiz determinava o dia que ele ia lá e visitava o filho. Chegava no domingo à noite, né? Levava a criança para passear, né? Tudo no fim de semana, no domingo, e no domingo à noite devolvia a criança para a mãe. A partir de 2014, com a guarda compartilhada, a guarda unilateral já era, não usa mais. Dificilmente usa, só quando um dos pais realmente abre mão da guarda compartilhada. Existe também a guarda alternada, que não é respaldada em nenhuma lei aqui no Brasil, e também nem é usada também, é usado muito lá fora, onde o menor, né, ele fica um tempo com o pai, um tempo com a mãe, ou seja, ele passa uma semana na casa do pai, depois ele passa uma semana na casa da mãe. E aqui, né, a legislação via que essa era muito ruim para a criança, né? Porque a criança ela tinha que ficar um tempo com o pai, então ela ficava uma semana na casa do pai. Então ela tinha uns amigos
lá do bairro do pai, se tinha os amigos, as pessoas que eram conhecidas do pai. Depois de uma semana, ela ficava com a mãe, aí os amigos onde moravam a mãe, e ela tinha uma vida paralela, né? Então, a guarda compartilhada, ela veio para ajudar as crianças, os menores, nisso daí, porque até aí você imagina que a criança tem que ir até o pai, né? E a guarda compartilhada, não. A guarda compartilhada, a criança, ela fica... O lugar onde vai residir, e geralmente é com a mãe. Geralmente a criança escolhe ficar residida com a mãe, e o pai tem livre acesso para ficar com a criança, mesma responsabilidade, como se fosse casado, mas só que ele não dorme na casa, né? Ele vai para a casa dele, mas a responsabilidade é a mesma como o pai. E a guarda compartilhada veio para ajudar muito isso daí. Pode passar o próximo, por favor, João? Joel? Obrigado. Vamos falar do percurso histórico das famílias, né? Antigamente, como eram? Antes, né, as crianças eram consideradas membros da vasta família a serviço do pai. Quem nunca viu, né? Quem tem um avô que tem 7 filhos, 8 filhos, ainda mais eles que viviam em áreas rurais ainda, e colocavam as crianças, né, quando tivesse uma certa idade, para trabalhar. Você vê que eu coloco aqui, a preocupação era que a criança crescesse rápido para tornar-se produtiva. Eu não estou querendo dizer rápido a 18 anos de idade, não. 10 anos de idade, tivesse apto ao trabalho, 9, 8, colocavam as crianças para trabalhar na área rural, né? E a partir do século XIX, não muito perto, no início, lá para o fim, a família se organizou em torno dos filhos e começam a se interessar pelos estudos dos filhos. Ou seja, antigamente, se a escola atrapalhasse o trabalho, os pais tiravam da escola, né? Porque muitos tinham até a quarta série. Quarta série, a criança já começou a desenvolver um corpo para o trabalho, tirava da escola e colocava para trabalhar. Agora não. Agora nós não temos mais 10, 5, 6 filhos. Cada casal tem um filho, 2 filhos, né? E a gente se preocupa com os estudos dos filhos. A gente quer uma boa escola para os nossos filhos, uma boa educação. Então, como é que você vai manter um bom estudo para os filhos com 5 filhos, 6 filhos? É praticamente impossível, né? Então, a gente planeja 1, 2 e gasta tudo possível para ter uma boa formação para os nossos filhos. O próximo slide, por favor. Ok. Hoje a família moderna, a família vai modernizando constantemente, né? Se você vê um tipo de família hoje, não é o mesmo que uma família de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e 30. A família muda constantemente e rapidamente, né? Hoje os casamentos já não se faz necessário, né, um casamento para a vida toda. Todo mundo sabe, como se fosse um contrato. Ninguém casa, quer dizer, todos casam imaginando que vai durar para sempre, mas geralmente não. Tanto que as separações cada dia aumentam cada vez mais, né? E antigamente tinha um pátrio poder que o homem ele comandava a casa, era um comercial, né, de margarina dos anos 90, né? Então tinha lá o pai feliz em trabalhar, a mãe em casa cuidando das coisas, o filho. Já não é assim. O homem e a mulher são iguais, né? Eles trabalham, eles tomam conta da casa, não fica tudo só à mercê do homem, né? Só que em casa, só que eu pago tudo, mas não vem ao caso. E hoje, atualmente, a família já não é mais como homem, mulher, filho, né? A família tem vários tipos. Direito de família, vocês vão aprender, vocês vão ver que nós temos família monoparental, que é a mãe e a criança só, né? O pai ou a criança só, né? A família de relações homoafetivas, né? Que cada vez cresce mais, um direito de família, entre outros tipos de família, né? E os
os filhos hoje já não são criados com os pais. Antigamente, há 20 anos atrás, isso ia ser considerado um absurdo, né? O filho tá morando só com a mãe, não mora com os pais. E hoje isso é normal. E também hoje não é mais necessário, né? A família não é constituída só de pais e mães biológicos, até por meio de adoção, como falou o Lucivaldo. Você vai lá, adota a criança e é uma família, é considerado família pelo direito civil. Próximo slide. Bom, com o avanço da família, vai avançando a lei. A lei tem que avançar junto, conforme as coisas vão progredindo. Então, em 1990, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que dá o artigo 22, eu devia ter colocado ele primeiro. O artigo 22, cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, obrigação de cumprir as determinações judiciais. Sendo assim, os pais têm o direito e o dever de estarem ou ficarem na companhia dos filhos. Então, se você pode ver que a partir daí, a coisa começa a mudar, né? A criança e o adolescente já não vai fazer aquele trabalho que os avós faziam com os pais, né? Já não pode, já começa outras coisas mais. A criança precisa de uma atenção do pai, precisa de um desenvolvimento psicossocial, né? Já precisa de uma atenção mais voltada para que ela cresça saudável, com uma mente saudável, para não seja um adulto com problemas psicológicos. Próximo slide. Esse eu já falei, João. Posso passar para a guarda compartilhada. E aí surge a guarda compartilhada, né? Que é em 2014. A partir de dezembro de 2014, todo juiz ele declara guarda compartilhada. O casal vai se separar, ele vai dar uma guarda compartilhada. A outra guarda já não existe mais. Então, o que acontece com essa guarda? A criança, tudo vai ser a criança. A vossa majestade é a criança. Tudo voltado para a criança. Não é voltado para o casal, nada. É para o desenvolvimento da criança. Então, como é que faz? A criança, ela não vai ficar pulando de uma casa de um, casa para o outro. Ela vai escolher a residência. Na verdade, ela não vai escolher. Vai haver um levantamento de estudo social para ver qual é a melhor escolha para ela, né? Geralmente, é sempre com a mãe. Geralmente, a maioria das vezes, é a mãe. Então, ele vai lá, o juiz fala, a criança vai ficar residindo com a mãe. O pai não tem direito? Não. O pai vai cuidar, vai guardar, ajudar também, que é uma guarda compartilhada. Então, ele e a mãe vão resolver os mesmos problemas sobre as crianças, sobre o desenvolvimento da criança, tudo em comum acordo entre os dois. Ninguém vai mandar mais, ninguém manda menos. Só que a criança ela fica mais, ela fica um pouquinho mais de tempo onde ela reside, mas na verdade o pai pode pegar, levar a criança para passar o fim de semana, tipo, um dia da semana também. Procure passar tempos iguais, né, entre a mãe e o pai, e isso não isenta ele de pagar pensão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pensão é uma coisa, guarda compartilhada é outra. A pensão é obrigatória, ele tem que pagar de qualquer jeito, independente da guarda. A modalidade de guarda compartilhada está focada no bem-estar da criança. Surgiu para satisfazer os anseios da criança e não os dos seus pais. É uma modalidade de guarda da qual ambos os genitores têm a responsabilidade legal sobre os filhos menores e compartilham, ao mesmo tempo e na mesma intensidade, todas as decisões importantes relativas a eles, embora em lares separados. Porém, ele tem que morar próximo, né? Ele tem que estar morando na mesma cidade da criança para poder compartilhar. Próximo slide. A adaptação da criança ao divórcio, né? Porque
Tudo com a lei, tudo é bonito, né? Mas no papel é lindo, mas na realidade a gente sabe que não é. Quando o casal acaba com o relacionamento, todo mundo acaba sofrendo, né? A criança mais ainda, porque a criança, ela não sabe o que está acontecendo. Na visão da criança, ela acha que como meu pai e minha mãe foram feitos um para o outro para sempre, na hora que acaba isso daí, ela acha, meu pai abandonou minha mãe, então minha mãe vai me abandonar também. Ela acha, fica com bastante segurança. E ela se sente culpada, né, muitas vezes, por causa da separação dos pais, né? O certo seria o pai ou a mãe chegar e conversar com a criança na real, né? Falar para ela o que está acontecendo, mas passar segurança para a criança, falando que apesar de tudo que está acontecendo, eles vão estar do lado deles, do lado da criança, que não vai mudar, não vai ter diferença nenhuma na vida dela. A única diferença é que o pai não volta para casa para dormir, mas em relação a tudo, o pai vai estar presente e a mãe também. Próximo slide, Jobre, por favor. A família que antes sofria por causa das discussões, né, desentendimento, o silêncio, que também é pior do que as palavras, né, sofre com a ruptura familiar, é verdade. Né? Tudo, o mundo vira de ponta cabeça. Acostumado a uma coisa, e de uma hora para outra, tudo mudou. Isso para os adultos já é difícil, para a criança é mais ainda, né? Então é muito importante que os pais fiquem atentos ao desenvolvimento dos filhos, né? Para não prejudicar a formação. E a guarda compartilhada, ela é para ajudar nisso daí, né? Próximo slide. Aí, onde entra a psicologia na guarda compartilhada, né? Não precisa nem falar. Todo mundo está desestruturado, lógico que vai precisar de alguém para colocar a cabeça no lugar, né? A criança, muitas vezes, nesse conflito entre o pai e a mãe, nossa, ele é destruído pelos pais, porque ela é usada muitas vezes, né? Para a mãe para fazer birra para o pai vice-versa, e a criança fica no meio ali do fogo cruzado entre os dois. Então, a psicologia, ela conversar com o pai, orientar a mãe e orientar a criança também. Mostrar que não é o fim do mundo, né? Então, deve-se sempre buscar ajuda psicológica para desenvolver saudavelmente a mente da criança e dos que também se separaram. Lembrando que eles têm que entender que eles não são mais um casal, né? Agora eles vão continuar sendo os pais da criança. Eles muitos não pensam assim, né? Eles continuam com o mesmo ciúmes, com um se jogando contra o outro num relacionamento como se fossem casados. Mas não é, acabou o casamento. Então, eles têm que se voltar para o que sobrou, que é a criança, a paternidade, a maternidade, e cuidar para o desenvolvimento da criança. Tá ok. Também muitos perguntam, por que não se pergunta assim para a criança se ela vai, com quem ela quer ficar, né? Não se pergunta para uma criança com quem ela vai ficar. Isso é um absurdo, né? É uma responsabilidade muito grande que você põe em cima da criança. Então, ele põe um estudo social para averiguar, vai lá, conversa com o pai, um mediador, conversa com a mãe, vê a situação, como é que é, conversa com a criança, mas o adolescente é ouvido, né? É ouvido diante do juiz, mas ele também não decide, não. Ele é ouvido pelo juiz, o juiz averigua todos os casos e decide qual vai ser o melhor destino para o menor. Ok, o próximo slide. Olha lá. Função do terapeuta é modificar o padrão de diálogo, treinar a comunicação, né? Porque se separou é porque não teve diálogo, né? Não teve comunicação. Então,
tem que modificar a maneira de como um trata o outro, até porque vai estar na frente da criança. A criança ela tem... O amor pode ter acabado entre os pais, mas que mantenha-se o respeito, né? Para ela, o mínimo que ela pede. Então, a terapia serve para treinar essa comunicação, né? A saber expressar seus sentimentos da maneira correta, né? E treinar habilidades de relacionamento interpessoal. Pode ser usada tanto pelos ex-cônjuges quanto pela criança, né? Próximo slide. Opa, acabou? tem um texto aí, não tem? Tem um texto aí no último aí. Não tem? Acabou. É isso aí. Obrigado a todos pela atenção. Excelente. Parabéns. Alguém... Vocês concluíram? Havia um texto final, mas acho que de última hora foi retirado. Joel, Lucivaldo, James, né, o Marcelo, o Victor. Concluíram? Ok? Ok, professor. Concluímos. Eu só quero frisar que o processo de adoção ele começou em meados do século XIX e para o início do século XX. Ok. Obrigado. Bom, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Ô, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta sobre psicologia e direito civil para a equipe? Para o time do Joel, Lucivaldo, James, Marcelo e Victor? Professor, eu tenho uma pergunta. Por favor. Foi citado sobre a questão da adoção saudável e falou que tem algumas adoções que elas são burladas. Eu queria entender ao certo como é que isso acontece, porque pelo pouco conhecimento que eu tenho, é feito toda uma perícia antes da família para que eles consigam adotar. Inclusive, se não estão dentro desses requisitos, eles acabam não permitindo essa adoção. Aí eu queria só entender ao certo como é que eles burlam essa questão. Lucivaldo falou sobre adoção, a equipe, tem alguma coisa? Isso. Quem está perguntando? A Vitória. Oi, Vitória. Olha, é que eu acabei não deixando aqui explícito quantas pessoas conseguem essa adoção e quantas pessoas devolvem, mas o número não é baixo, tá? O número que se mostra, eu não sei ao certo aqui, não vou te passar agora, mas eu vou postar isso no grupo. O porquê que eu coloquei essa adoção tóxica? Porque muitas vezes a gente vive em um país onde o financeiro ele enche os olhos. Então, de repente, chega um casal de pouco recurso e quer adotar uma criança, esse casal ele vai ficar na fila de adoção durante anos. Tá? Eu vou passar a fonte num grupo e vou estar te respondendo ao certo no grupo, que eu não tenho aqui no momento esses dados específicos detalhados, mas eu vou estar te passando. E quando você vê uma família abastada, é comum essa adoção, desde que não tenha nada de extremo, tipo, brigas que o vizinho fica sabendo, porque existe esse trabalho. Então, por isso que eu coloquei esse título de adoção tóxica, porque, embora o processo seja legalizado, mas acontece que acaba sendo burlado por um interesse secundário, digamos assim. Eu vou postar isso no grupo certinho, tá? Ô Lucivaldo, deixa eu aproveitar a pergunta da... Cadê? Quem falou mesmo? Foi a Vitória, né? Isso. Você fez uma diferenciação entre adoção saudável e adoção tóxica, e agora você expõe que a adoção tóxica, pelo que eu estou entendendo, e se eu estiver entendendo errado, você me corrija por gentileza, pode ser algo no qual
os procedimentos necessários para uma adoção, eles foram de alguma forma burlados? É nesse sentido que você está colocando? Professor, estou colocando no sentido de que existe mesmo tendo essa investigação, porque é feita uma investigação com vizinhos, né, na sociedade, no trabalho, mesmo tendo tudo isso, esse casal que está para receber essa criança, esse adolescente, ele não condiz com a realidade que esse casal vive. Então, eles acabam, de certa forma, não é que eles estão burlando o sistema, não nesse sentido, mas que eles demonstram uma coisa e que na realidade é outra. Entendi. O seio familiar, a paz familiar, a educação, até no sentido de religião. E aí, essa pessoa, ela atende todos os requisitos. Beleza. Mas aí, falta amor a essa criança, falta educação a essa criança, falta um mentor, né, para essa criança. Entendi. É nesse sentido que eu estou falando. Ótimo, ótimo. Tá? Então, quer dizer que para você entrar lá no cadastro de adoção, você vai estar apresentando, por exemplo, um atestado, uma declaração de sanidade física e mental, além das condições financeiras, né, que são necessárias. Porém, apesar de você cumprir todos os requisitos legais, pode ser que na prática o contexto daquela família não seja saudável para aquela criança que está por vir, né? Por exemplo, uma família que vive com conflitos, uma família que tem mesmo a violência doméstica no seu seio. É nesse sentido, né? Exatamente. Ótimo, bacana, legal. Victoria, ficou claro? O que você acha? Ficou sim, professor. Legal. Eu Interessante. Não estou expressar melhor. Não, Lucivaldo, tá ótimo. Interessante você tocar nesse assunto, nesse ponto, porque nós temos os critérios legais, né, para que uma família possa pleitear uma adoção. Mas todos esses critérios legais, inclusive os atestados de sanidade física e mental, eles não são garantia de que aquela família, que o ambiente naquela família será um ambiente saudável, né? Muito legal você tocar nesse ponto. Muito bom. Eu acho que o Tiago está com a mão levantada. Pergunta, Tiago? Comentário? Ô, professor, eu queria fazer um comentário sobre essa parte da adoção também. A gente acha que tem por costume reclamar da burocracia, né? Burocracia, ou se posso dizer como assim, ou essa demora de critérios de adoção, principalmente no caso de uma adoção que passa por várias etapas aí para concluir a adoção, né? Inclusive eu tenho um cunhado que é casado, tem a vida financeiramente boa, casa própria, e a esposa dele não descobriu há algum tempo que não pode engravidar e eles tentaram fazer inseminação, enfim, não deu certo e entraram na fila de adoção. E assim, acho que se eu não estiver enganado, já deve ter na base de uns 2 anos, mais ou menos, e tem visitas constantes na residência para verificar, né? Faz aquelas perguntas verifica, né, a estrutura familiar, faz várias perguntas assim, e até agora não sei o que acontece, que eles não conseguiram ainda essa adoção, né? Porque eles alegam que tem uma fila muito grande. E assim, realmente é igual o pessoal que apresentou o seminário agora, eles deram um exemplo aí que teve uma indenização aí porque a família devolveu a criança, né? Então, assim, eu quero expressar assim, que tem que ter esse tipo de burocracia, essa demora, essa investigação, essa verificação de histórico da família num contexto em geral, né? Porque se com tudo isso ainda
tem casos de devolução de criança e entre outros fatores, imagina como é que fica o psicológico dessa criança, né? Então, infelizmente ou felizmente, tem que ter essa burocracia. Ótimo. Gente, perguntas para a equipe? Alguém, por gentileza? Não? Ninguém mais tem nenhuma pergunta? Legal. Bom, a equipe iniciou com o Joel, né? Falando de que o assunto ele é amplo e que vocês abordariam alguns pontos na interface entre a psicologia e o direito civil. Iniciaram lá na curatela, apresentaram sobre a capacidade civil, a adoção, alienação parental, os tipos de guarda, falaram sobre a família. Vocês utilizaram os slides e me parece que vocês estavam acompanhando em anotações que vocês fizeram aí. Isso mesmo, né? Muito bom esse recurso utilizado. Muitas vezes é melhor você acompanhar numa anotação e deixar o slide menos cheio, né? Que fica mais, talvez, agradável a apresentação. Muito bom. Eu gostaria só de fazer, se a equipe me permite, por favor, alguns breves comentários aqui, tá bom? Não que isso vá diminuir a qualidade ou completar em hipótese nenhuma a apresentação da equipe, tá bom? Quando a gente fala de psicologia e direito civil, quando a gente fala de psicologia e direito civil, a gente tem muitas áreas de possibilidade de atuação e de verificação e de estudo, tanto para o psicólogo jurídico como para o advogado, ou para ambos. Desculpem. O advogado ele estará ali atuando em várias vertentes, em várias áreas, a partir de várias demandas. Isso falando em direito civil. E é importante que ele conheça esses aspectos do funcionamento psíquico das pessoas que fazem parte de suas demandas, para que ele desenvolva um trabalho mais adequado, né, mais eficiente, enfim. Eu gostei muito do modo como a equipe escolheu aí a organização dos temas. Foi muito bom. Talvez se tivesse iniciado em família, né, seria interessante também, porque entendemos como família, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela apresenta isso, que a família é um elemento natural e fundamental da sociedade. E a família tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Olha que interessante isso, hein? Isso é um texto lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A família é um elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito a quê? À proteção da sociedade e do Estado. E como que se forma uma família? Se não me falha a memória, o James que falou sobre isso, foi o Victor, né? O Victor falou, muito bem. Existem duas formas, né, de uma família. Aliás, existem dois tipos de vínculo dentro de uma família. Os vínculos por afinidade, que são chamados vínculos conjugais, e os vínculos consanguíneos, que são os vínculos chamados de parentais. A família, ela se inicia a partir dos vínculos por afinidade. Duas pessoas, independente do sexo, têm afinidade
entre elas e estabelecem um vínculo chamado um vínculo conjugal, e a partir daí há a constituição desse grupo, que é um elemento natural e fundamental da sociedade, que tem o direito de receber proteção da sociedade e do Estado. Uma vez estabelecido e formada essa família, esses vínculos que foram organizados, eles podem ser positivos, podem ser negativos, muitas vezes. E se os vínculos forem positivos, é muito provável que essa família continue junta, né? Procrie, cresça, se desenvolva por muito tempo. O crescimento dessa família pode ser por meio da adoção, como a equipe apresentou, ou por meio da procriação, que é o estabelecimento e o desenvolvimento de vínculos consanguíneos, parentais. Se os vínculos forem negativos, pode ser que essa família, ou que aquele primeiro vínculo estabelecido por afinidade, ele sofra algum tipo de abalo e ele não se sustente, vindo a ocasionar a separação. Agora, senhoras advogadas e senhores advogados, a equipe apresentou isso de forma brilhante. Só estou comentando aqui talvez para reforçar, tá bom? Se a família é um núcleo de proteção e tem direito de receber proteção da sociedade e do Estado. Se ela se inicia a partir de vínculos por afinidade entre um homem e uma mulher, entre dois homens, entre duas mulheres, enfim. Quando essa família começa a crescer, seja por adoção, ou seja pela procriação, que surgem as crianças. É entendido que as crianças são as partes ou os indivíduos mais vulneráveis dentro dessa família. E aí a equipe também apresentou falando sobre o ECA. Assim como a família tem direito de receber proteção da sociedade e do Estado, as crianças elas têm direito a um ambiente familiar saudável. Eu acho que foi o James que falou que tudo... Você usou algumas palavras, James, que eu não vou lembrar agora, mas você falou desse foco na criança, né? Tudo para a criança, alguma coisa do tipo. Sim. E de fato há uma preocupação muito grande para com a criança. Por quê? Dentro dessa família, a criança é o indivíduo mais vulnerável. É o indivíduo que está em formação, que está em desenvolvimento. E que se ele não pertencer a um ambiente saudável, ele vai ter alguns prejuízos biológicos, psicológicos e sociais também. Quando essa família, quando aquele vínculo por afinidade conjugal, ele foi muito negativo, que ocorreu a separação, mas nessa família já existem crianças, indivíduos vulneráveis, porque ainda estão em formação, em desenvolvimento. Essas crianças elas podem ser acometidas por alguns efeitos, tais como baixa autoestima, o desenvolvimento biológico pode ser comprometido, elas podem sofrerem com fobias, com ansiedade. Lembra dos transtornos de conduta que foram apresentados aqui? Elas podem desenvolver o transtorno de conduta, dependência química e talvez até casos de suicídio. Por isso que num processo de separação, como o Victor comentou, a autoridade competente ela vai ter uma preocupação importante e considerável para com o cuidado com esses filhos, com essas crianças. Valor de pensão, o estabelecimento da guarda. Qual que é a melhor? Quem tem melhores condições de ficar com as crianças? Ou seria a guarda compartilhada? Como que pode ser definida essas visitas?
quando a autoridade está pensando nisso, o que está em foco ali, o que está na berlinda, é a necessidade e o que é melhor para essas crianças, que são indivíduos vulneráveis porque estão em desenvolvimento, mas que já foram vitimizados por um processo de separação, que por si só já vai ocasionar efeitos psicológicos nessas crianças. E aqui considerando uma separação amigável, tranquila, sem maiores complicações. Mas nem todas as separações são assim, não é verdade? Normalmente uma separação é um momento, ou é comum, né, que uma separação seja um momento de conflito, de batalhas judiciais, seja um momento de crise, seja um momento de rompimento, momento que algo que foi construído, elaborado, planejado, sonhado, vem abaixo e as pessoas, cada um vai para o seu lado, e no meio de tudo isso está lá, as crianças. Então, por si só, a separação já é algo assim que gera alguns efeitos maléficos para essas crianças. Mas nem toda separação é tranquila, como eu estou comentando, né? Tem aquelas separações que são mais conturbadas, que são mais tumultuadas, em que a mãe, para atingir o pai, fala algumas coisas para as crianças. O pai, para atingir a mãe, fala algumas coisas para as crianças. Ou mesmo que não fale nada, mãe discute com pai, pai agride mãe, e no meio dessa guerrinha aí tá as crianças. E aí nós temos o que Quem foi que o Vitor. Foi o Vitor que apresentou. A Lei 12.318 de 2010, Lei 12.318 de 2010. Vejam que não é uma lei tão antiga, hein? É uma lei que vai fazer 11 anos. É a lei que trata da alienação parental. E o que é alienação parental? É uma conduta caracterizada por uma síndrome que foi proposta lá por Richard Gardner em 1980. O Victor apresentou isso. E ela diz respeito a uma situação em que um dos cônjuges incita os filhos a romperem os laços afetivos com o outro cônjuge. Então ele conta mentiras, faz difamações, ele inventa histórias com a intenção ou com o objetivo de criar uma imagem negativa lá do pai ou uma imagem negativa da mãe diante dos filhos. E vejam, senhoras advogadas e senhores advogados, que nem sempre essa alienação parental acontece assim, falando, verbalizando com os filhos. Muitas vezes isso pode acontecer, as ações do genitor alienante, de algumas formas que não necessariamente são ditas. Por exemplo, ações e atitudes no qual o genitor alienante tenta excluir o outro da vida dos filhos. Exemplo: as crianças estão com a mãe. O pai liga para saber como que os filhos estão. Aí o pai liga no celular da mãe. Estão acompanhando aí? Estão por aí ainda? Sim, professor. Legal. Sim, Perfeito. Pode prosseguir, professor. Ótimo. Aí o pai liga no celular da mãe. Aí a mãe fala assim aí o pai liga e fala assim: ô, fulana, eu gostaria de saber como que estão os nossos filhos. Aí a mãe diz assim: não posso falar agora, liga depois. Desliga. Aí o pai liga num outro horário. Oi, eu tô ligando agora porque você falou para ligar nesse horário, eu queria saber como que tá as crianças. Não, agora eu tô muito ocupado, eu estou trabalhando. Desliga. Aí ele liga num outro horário: eu gostaria de saber como estão as crianças. Olha, agora eu estou aqui numa reunião. Liga amanhã. Desliga.
Por exemplo, são tentativas de excluir o outro da vida das crianças. São ações que vão se constituindo como alienação parental. Eu estou usando o exemplo aqui do pai para com a mãe, mas pode ser da mãe para com o pai, viu, gente? Outro exemplo de uma ação de um genitor alienante. Durante as visitas, enquanto um está visitando as crianças, o outro, o genitor alienante, ele vai ali ficando, tentando interferir, o pai vai buscar os filhos, ou a mãe vai buscar os filhos, e ali naquele momento de pegar as crianças, de fazer a visita, vira uma confusão, porque aí a mãe vai resolver falar de alguma conta que chegou, e essa fala dessa conta que chegou vira uma discussão de 2 horas, e a criança que estava esperando para sair com o pai ou sair com a mãe já não sai porque aquela discussão se avoluma de tal forma que interferência nas visitas. Outra ação que caracteriza a síndrome, que caracteriza a alienação parental. Mudança de endereço. Eu estou com a guarda dos filhos e eu começo a mudar de endereço. O meu ex-cônjuge, a minha ex-cônjuge ou meu ex-cônjuge, enfim, ele já não me localiza mais, porque eu mudo frequentemente de endereço com a intenção de dificultar o contato do meu marido, do meu ex-marido ou da minha ex-esposa com as crianças. Além dos ataques, né? Puxa, seu pai não presta, sua mãe não presta, sua mãe me traiu, seu pai me traiu, seu pai é violento, seu pai é vagabundo, ó, sua mãe também, e aí fica nesse... Isso falando para as crianças de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 19, de 10 anos de idade, e a cabecinha dessa criança fervilhando com tudo isso, com toda essa guerra entre um homem e uma mulher, entre 2 pessoas que se separaram, e que talvez não estejam percebendo os danos psicológicos que estão causando para com essa criança. Lembra que eu mencionei os efeitos da separação por si só? Uma separação tranquila já pode ter alguns efeitos como baixa autoestima, desenvolvimento comprometido, fobias, transtorno de conduta, dependência química, talvez suicídio. Uma separação com alienação parental, esses efeitos aqui eles podem ser muito potencializados. Então é importante que o advogado, que a advogada tenha clareza de tudo isso, de todo esse movimento, de todo esse contexto, né? Porque você pode estar lá trabalhando para o pai ou trabalhando para a mãe, mas é importante que você não perca de vista que a criança é o indivíduo mais vulnerável nesse meio todo, né? Nesse contexto todo. E a Lei 12.318, que é da alienação parental, ela prevê algumas sanções para o genitor alienante. Advertência, multa, a reversão da guarda ou o estabelecimento da guarda compartilhada e até mesmo a perda do poder familiar. O Victor falou. Puxa, muitas discussões, se você for dar uma pesquisada sobre essa lei, sobre o modo que muitas vezes essa lei ela é usada contra pais, usada contra mães, mas são discussões, viu? Cada caso é um caso, enfim, são discussões. O importante é você saber de todo esse contexto. Eu estou fazendo só essas considerações aqui, só para reforçar um pouquinho, porque eu gostaria de chamar o Joel dos Santos. Está aí, Joel? Sim, estou aqui, professor. Parabéns aí pela apresentação, tá bom? Obrigado. Excelente. Lucivaldo. Oi, professor. Parabéns, Lucivaldo. Muito boa sua apresentação. Obrigado, professor. Victor. Oi, professor. Todo nervoso, mas foi. Ô, Victor, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Você
comentou que estava um pouco nervoso, gaguejando. Não se preocupa, tá bom? É assim mesmo. Você foi muito bem. Parabéns. Apresentou o seu trabalho, falou da alienação parental. Tenho certeza que você leu, que você estudou sobre tudo isso para estar expondo aqui. Tá bom? A gente fica um pouco nervoso e isso é bom que fique mesmo, porque isso proporciona condições de a gente se preparar mais, né, nas próximas. Com certeza. E cada momento que vocês tiverem a oportunidade de fazer a apresentação de um seminário, um trabalho, cara, é isso aí. Dedique-se, vai dar aquele friozinho na barriga, vai dar nervosismo, um pouco de ansiedade, mas vai para cima. Se tiver que gaguejar, gagueja, mas apresenta porque você apresentou muito bem, viu? Muito Obrigado, bem professor. mesmo. Foi ótimo. Obrigado. James. James Davis, tá aí? Oi, mestre. Nome internacional, né? James Davis. Eu tô pronunciando corretamente, James? Tá certo. Minha mãe sabe, consanguíneo baiano é assim mesmo. É James Não. Jefferson. Se tivesse o terceiro, ia ser o Washington. Nome bonito, cara. O que é isso? Nome bonito. James Davis. Obrigado, professor. Parabéns pela apresentação, viu, James? Valeu, obrigado. Foi muito bem, a equipe foi muito, muito feliz na sua apresentação. Essas considerações que eu faço aqui no final não diminuem em nada, eu sou só um reforço a mais, mas vocês foram muito, muito felizes aí. Muito bom. Obrigado. Bom, é isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Fique à vontade, por favor. Não? Então... Tranquilo. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. E até semana que vem para a gente bater um papo aí sobre direito, psicologia e direito trabalhista, né? Ok, professor. Obrigado, viu? Mais uma vez aí aos colegas também. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigado pela aula, professor. Bom descanso, professor. Opa, obrigado. Bom descanso para vocês. Eu que agradeço a aula, viu? Vocês que deram. Obrigado aí. Mais uma vez, desculpa pelos contratempos, enfim. Muito obrigado. Acontece, isso acontece. Obrigado Não se preocupa não, que isso acontece. Obrigado a todos, né? Fiquem com Deus, gente. Olá, professor. Boa noite. Bom descanso a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.